Bom, pessoal, dia 28 de março, né, de 2022, estamos aqui fazendo uma conversa extra, né, do projeto Voyeur Político. O projeto é um projeto de extensão que está sediado no Departamento de Ciências Sociais da UF Campus, né, e justamente é um projeto que tenta discutir, divulgar, né, e socializar determinadas impressões e percepções sobre questões políticas, né? E justamente estamos fazendo essa edição extra na semana, né, em que se lembra o golpe de 1964, né? Então, eu, sem mais delongas, queria só fazer essa breve abertura, eu vou passar o meu colega de Departamento de Ciências Sociais aqui de campus, o professor Ricardo Ferreira, para fazer, digamos que, a apresentação dessa conversa que nós vamos ter aqui hoje. Professor Ricardo. Seu microfone está fechado, professor. Faz parte da coisa. Sim. Então, boa tarde para todo mundo, né? Quem nos assiste agora e que vai nos assistir num outro momento, né? Nas plataformas sociais, né? Especialmente no YouTube, enfim, né? Eu quero aqui registrar o meu agradecimento pelo convite, né? Para participar dessa mesa, da mediação dessa mesa, em que a gente vai falar, né, sobre uma data histórica, né, que é o golpe de 64. Né? Então, a gente tem a oportunidade hoje de debater, né, diferentes visões a respeito, né, de intelectuais que vivenciaram essa experiência da ditadura civil-militar no Brasil, né, que teve efeitos colaterais que perduram até os dias de hoje. Então, eu quero frisar aqui, inicialmente, o meu agradecimento, né, ao George e também ao professor Márcio Malta. Vou fazer uma breve apresentação dos meus colegas, né? Acho que é importante frisar essa questão e não deixar de falar um pouco sobre a necessidade de falarmos a respeito do golpe de 64, né, e do que isso, de alguma forma, repercute até os dias de hoje na nossa vida. Né? Então, nesse sentido, a gente vivencia hoje, né, estará comemorando, né, não é bem uma comemoração, digamos assim, mas isso, de alguma forma, passa pela comemoração daqueles grupos que saudam, né, esse período sombrio da história brasileira, que foi a ditadura civil-militar no Brasil. Né? Então, completaremos nessa semana 58 anos, né, de uma ditadura civil-militar que torturou e matou trabalhadores, jornalistas, estudantes, professores, né, sindicalistas e qualquer um identificado, né, como comunista pelos militares daquele período. Eu acho que é importante também colocar que esse golpe ele foi realizado não como muitas vezes é ventilado no 31 de março, mas no 1º de abril. Né? Então, é interessante notar que toda mentira, né, que envolveu toda essa questão ecoa até hoje, né, no imaginário público, de modo a falsear a própria realidade. Né? Então, o golpe de 64 acabou levando ao poder uma cúpula militar das Forças Armadas, naquela conjuntura, que tinha como desculpa a salvação da democracia em relação à ameaça comunista. Né? Então, essa era a questão que era posta naquele momento. Eu sei que cada um de vocês vão discutir a questão, né, da ditadura militar no Brasil, a questão do golpe de 64, não a partir de um olhar historiográfico, mas um olhar a partir da ciência política. Eu acho que é importante também colocar essa questão, né? E talvez por uma coincidência do nosso debate, ele se dará 3 dias após a celebração do centenário do PCB. Né? Acho que
acho que é legal frisar essa questão, né? Então, um partido, inclusive, que atuou durante muito tempo na própria clandestinidade, né? Que foi alvo de censura, foi alvo de repressão. Eu sei que cada um de vocês, com seus respectivos objetos de estudo, né? Se voltaram para esse problema também, né? O próprio George, quando discute a questão do Gildo Marçal Brandão, da obra dele, né, o envolvimento do Gildo com a questão do PCB, então tudo isso, de alguma forma, revela a necessidade de se tratar essas questões. Né? Então, como eu estava dizendo, todo esse discurso ainda ressoa no nosso imaginário público, né, nas questões políticas que, de alguma forma, adentram a disputa eleitoral que a gente vai vivenciar esse ano, né, e como foi noticiado no dia de hoje, no dia de ontem, melhor dizendo, a disputa que no passado se fazia, né, numa luta contra a ameaça comunista, hoje aparece, né, nos noticiários como uma disputa entre o bem e o mal. Né? É isso que, de alguma forma, está colocado em certo sentido. A gente teve também, há algum tempo atrás, né, inclusive nesse ano de 2022, o falecimento da ex-companheira de Luiz Carlos Prestes, né, que ela, de alguma forma, eu tive a oportunidade de vê-la em um auditório lotado, né, na UF, em Niterói, em que ela falou ali da sua experiência durante aquele período da ditadura militar no Brasil, né, aquela situação de tortura que ela passou, né, a atuação política na clandestinidade. Então, queria fazer esses breves comentários, né, antes de passar a palavra para vocês, e ressaltando, né, a necessidade em a gente trazer para o debate público, né, trazer para dentro da academia essa discussão relativa à ditadura militar no Brasil, tema esse que, de alguma forma, né, nos circunda de alguma maneira, né, como a própria questão que envolve a censura ou a tentativa de censura em um festival de música. Né? Então, tudo isso, de alguma forma, ainda ressoa no nosso cotidiano. Né? Então, é fundamental a gente trabalhar essas questões aqui. Então, dito essas questões, a gente vai fazer a seguinte, lógica de apresentação. Tá? Eu vou dar a palavra, no primeiro momento, para o nosso primeiro convidado, que é o professor Márcio, e depois quem vai falar vai ser o George. Eu queria falar brevemente dos meus dois colegas, né? O professor George, né? É professor de ciência política da UF de Campos, né? Ele possui graduação em serviço social pela UF, graduado em ciências sociais pela UF, mestre em políticas públicas pela UF e doutor em ciência política pela UF. Né? Pesquisa vários temas, como democracia, teoria social, globalização, teoria política e pensamento social brasileiro. Né? Coordena também o GAVP, né, o Grupo de Estudos Álvaro Vieira Pinto. A gente recebe também aqui, né, o professor Márcio Malta, professor de ciência política, que atua hoje diretamente no INEST, por muito tempo esteve como professor de ciência política da UF de Campos, né, é graduado em ciências sociais pela UF, mestre em ciência política pela UFRJ, doutor em ciência política pela UF, trabalha, né, atua diretamente na área das relações internacionais, no pensamento político e social latino-americano, né, é pesquisador do Laboratório de Estudos em Política Internacional, LEPIM-UF, e do ImaginaSul. Né? O Márcio Malta, também conhecido, né, tem um codinome dele, né, o pseudônimo dele, que é Nico, né, em que ele assina vários trabalhos, né, como cartunista, e faz um trabalho muito interessante. Então, eu passo agora, né, sem mais delongas, falei demais, acho que excedi até um pouquinho, passo a palavra para o Márcio. Olá,
Fico feliz pelo convite, sempre uma felicidade poder novamente estar com meus colegas da UFCampus. Eu acho que também existe um elemento que nos une aqui, tanto o professor George quanto o professor Ricardo, que nós somos egressos do curso de doutorado em Ciência Política da UF, e para além da amizade de longa data também. Então, estar entre amigos sempre é bacana, e poder também estar aqui. Eu queria agradecer a presença de dois diletos alunos, querido Milton Santos, com nome pomposo, geógrafo, agora prestes a cursar o mestrado. Eu costumo falar isso, dá certo, tá vendo? Ele vai ingressar no mestrado. E o Ícaro Mesquita, que está no 5º período de Relações Internacionais, é meu bolsista, PIBIC, na UF. Fico extremamente honrado e lisonjeado aqui com essa audiência qualificada. Bem, pessoal, feito esse agradecimento inicial, enquanto o Ricardo falava, o professor Ricardo falava, eu ficava pensando muito no COSELI, que nós sempre somos alimentados, nós cientistas sociais, né, nós sempre somos alimentados por teoria, para além dos dados empíricos. Enquanto o professor Ricardo falava do golpe de 1964, importante demarcar, como o professor George, organizador do evento, demarcou no título, né, isso já é um cartão de visitas, né, o golpe de 1964, nós sabemos que existe muito revisionismo, tentando, né, ou glamorizar, ou comemorar, como muitas vezes assistimos, chamar de revolução, que não é um feito somente nosso, não é uma exclusividade esse tipo de acepção. Eu estou muito, antes de adentrar aqui o meu tema, que eu já vou apresentar qual é, mas vem na mesma medida aqui, eu estou muito envolvido nesse momento na leitura de uma obra de um país vizinho nosso, a Argentina, como o professor Ricardo me apresentou a pesquisa América Latina, então eu estou imbuído de pesquisar, não somente, né, como prazer, que também eu acho que esse é um dos elementos de quem pesquisa com arte, para além do prazer de poder vivenciar a arte. Estou aqui, inclusive, com a minha camisa não à toa, né, como foi dito de forma subliminar, porque as notícias que nos chegam no campo das artes, e já fazendo um parênteses, como a arte incomoda, não é mesmo? É interessante isso. Os membros do Jornal Pasquim, sem perder o fio aqui, eu já volto, mas os membros do Jornal Pasquim falavam, né, o humorista tem importância demais para ser preso, mas nenhuma para ser solto. Então, assim, na maior parte das vezes é figura de ponta de resistência, né, mas quando passa por maus agouros, por agruras, não tem importância nenhuma. Mas então eu tenho lido uma obra, eu sempre olho aqui, eu fico imaginando que a audiência deve achar isso estranho, mas eu olho para mim instante, né? Nesse momento eu estou lendo O Eternauta, que não é tão conhecido no nosso solo brasileiro, mas é uma obra de quadrinhos extremamente conhecida na Argentina, onde o seu roteirista, olha que loucura, né? O seu roteirista, ele era militante também de esquerda, ele se engajou muito politicamente ao longo da sua vida, já de uma forma tardia, né? E é um desaparecido político. Tá? Em 1976, né? É estranho essa questão do desaparecido, né? Porque afinal de contas não tem nem mesmo condições de afirmar, apesar de a gente saber, e não somente, já vou fechar esse ponto e adentrar no meu tema específico aqui, mas Osterheld não somente ele foi perseguido e executado pela ditadura argentina, tá? Por volta de 1976, mas como 4 filhas dele e 3 genros, sendo que existem netos desaparecidos. Um artista de quadrinhos. Eu gosto de dar essa dica, né? Porque muitas vezes algum incauto ouve e lá na frente vem falar, pô, professor, um dia, quantas vezes, né, nós nos deparamos com esse tipo de coisa, esse tipo de cenário. Pô, professor, uma vez você comentou, como eu ouvi, lá no longínquo ano de 2009, eu ouvi a primeira vez ouvir falar sobre o Osterheld, esse roteirista argentino, né? Ele fez o roteiro de Che, né, uma obra em quadrinhos também, contando a vida desse revolucionário, e por conta disso, tantas perseguições. Mas então fica essa dica. Pretendo transformar em objeto de pesquisa em breve, já está em curso, né, uma das últimas aí, jornadas nesse momento. Devo fazer uma reunião semana que vem de pesquisa com o meu grupo de pesquisa, mas o tema que foi escolhido aqui para hoje, inclusive a pedidos do professor Jorge Gomes Coutinho, é o meu tema de doutorado. O professor Ricardo também acompanhou, isso que é bom de estar, repito, aqui entre amigos, né? O professor Ricardo era mestrando, eu já estava no doutorado. O desenvolvimento, a confecção dessa tese de doutorado, onde eu trabalho a outra ponta, né? O que a gente chama de transição, de abertura, vá lá como seja, o fim dessa ditadura civil, militar, como bem pontuou o Ricardo, e empresarial.
tá? Diversos são os autores que destacam, né, civil, militar e empresarial, porque, afinal de contas, a gente sabe o quanto o empresariado, e não somente o empresariado, já que a gente estava falando de Argentina, os Estados Unidos também tiveram um protagonismo muito forte, né, foi um ponta de lança na responsabilidade dessas ditaduras militares no Cone Sul, porque, afinal de contas, existiram operações, né, financiamentos, boa parte desses governos democráticos eles foram derrubados por interesses, e aí a questão que eu estava comentando ali, né, da teoria, agora eu volto aqui, do Kozelik, né, é o futuro e o passado, porque, afinal de contas, ele tem esse conceito, um livro, né, o Kozelik, que eu aprecio bastante, porque quando a gente fala de passado, a gente nem somente está falando do passado, por isso que a gente está aqui se debruçando, né, não por um pendor para quinquilharias ou qualquer coisa semelhante, mas a gente está se debruçando no passado, principalmente, e aqui eu já vou apresentar esse objeto, que foi a minha tese de doutorado sobre o cartunista, em fio, sempre teve uma preocupação muito objetiva, que eu sei que o Jorge compartilha comigo, para evitar que tudo isso aconteça de novo. Tá? Eu ia falar cometendo um ato falho, né, e os psicólogos sabem da importância do ato falho, eu ia falar para evitar que isso não acontecesse de novo, porque nós sabemos o tamanho do brejo que nós estamos. Tá? Quando eu estou falando dos Estados Unidos, a gente sabe que a gente está passando por uma guerra novamente, a gente sabe o quanto a democracia vem sendo atacada, está sendo colocada em risco, as notícias que nos chegam são sempre preocupantes, porque, afinal de contas, quando a gente está falando em futuro e passado, né, eu acho que é esse delimitador da nossa ação no presente, tá? É um pouco dialético isso aqui, tentando uma síntese, né, a la Hegel e Karl Marx, né? O passado serve como aprendizado. O Milton gosta muito do Maquiavel, e o Maquiavel fala isso o tempo todo, né? A lição das coisas antigas, tá? Para você entender o tempo presente. Então, eu consigo aqui, eu espero que eu tenha sido didático, pedagógico a explicar. Eu acho que a profissão de fé do professor, né, literalmente, é se fazer entender. Porque, afinal de contas, então, quando eu escolho esse tema para o meu doutorado, e aí compartilhando já, né, algumas das dificuldades, das angústias que me acompanhavam, eu sempre costumava falar, até mesmo porque eu não saberia fazer diferente. Tá? Como diz o Darcy Ribeiro, por exemplo, antropólogo, ele fala, né, sou homem de fé e homem de partido. Né? Sou homem de fé e sou homem de partido, e minha intenção é transformar o Brasil. Pode parecer uma corriqueira, pode ser uma coisa banal, né? Mas essa verve do engajamento. Né? E quando o Ricardo fala que nós temos aqui, nessa tarde de hoje, a apresentação de dois intelectuais, também interessante, né, analisar dessa forma, né, apresentando o cartunista em fio como um intelectual. Bem dentro da chave, por exemplo, do entendimento de Antônio Gramsci. Porque, afinal de contas, isso eu trago na minha dissertação lá na FRJ, depois eu resgato na tese de doutorado, né, porque existe um pesquisador de quadrinhos, né, o Álvares, que ele fala, são intelectuais ao seu modo. Né? Os cartunistas, os desenhistas são intelectuais ao seu modo. Ali me deu o start, eu falei, pô, o Antônio Gramsci, ele foge daquela velha discussão da alta cultura ou da cultura popular. O professor Antônio Cândido também, que já tive a oportunidade de pesquisar, ele também vai muito dentro dessa chave, né, porque muitas vezes o próprio Eternauta, que eu estava mencionando com vocês do Asterrealdi, né, ele fala, não, eu prefiro dialogar com milhões de pessoas do que com um grupo seleto. E eu acho que aqui, e aí já um pouco do meu dublê, né, da minha performance aí que me deixa com problemas psicológicos, talvez psiquiátricos, né, porque, afinal de contas, esse meu duplo, eu atuo tanto quanto pesquisador, como professor e como cartunista. Porque, afinal de contas, é a tentativa, e aí dentro das 4 linhas da academia, né, seguindo as regras da academia, né, de trazer uma produção que hoje em dia é menos negligenciada, né, é mais lembrada, tá? Já foi mais esquecido esse tipo de produção, hoje em dia se reveste mais valor, existem vários eventos acadêmicos, pesquisadores se debruçam sobre isso, mas os chargistas, eles sempre tiveram, e aí sempre mesmo, né, posso falar desde J. Carlos, na época das guerras, eles sempre tiveram um protagonismo muito forte na formação da opinião pública. Então, quando a gente fala especificamente aqui do Enfio, por exemplo, né, a atuação do Enfio no movimento político das diretas já é sobremaneira impossível de você negligenciar. Você pega vamos pegar um indício aqui, né, um sintoma, para usar os conceitos lá de uma determinada escola dos historiadores. Um sintoma disso é que você pega qualquer livro didático de história, você vai ver, né, que o movimento diretas já foi fundamental e
não à toa foi batizado por Enfio. E não somente foi batizado, como foi criado, e foi um ator político, acho que aqui é a expressão que eu quero usar, né? O ator político, porque afinal de contas é você reconhecer. Eu estou dizendo aqui, olha que interessante, né, pessoal? Ano de 2022, a gente está falando que é Pablo Vittar, quem diria? Né? Se fosse o Eternauta que viajava no tempo, na eternidade, ia para o passado, ia para o futuro, se você chegasse e falasse, olha, Pablo Vittar, se chegar para minha mãezinha, minha querida mãezinha idosa, que vê o Pablo Vittar e gosta da Pablo Vittar ali no programa de Serginho Grossi, e fala, olha, nesse momento aqui em 2022, Pablo Vittar é uma figura de ponta de resistência. Tá no movimento aqui, na crista da onda, em resistência a um governo, né, de corte autoritário. Então, artistas, né, costumam ter uma sensibilidade muito aflorada. Como eu disse, conseguem dialogar muitas das vezes com um público muito massivo, né, com toda essa discussão entre, que eu vou evitar aqui reproduzir, né, entre uma cultura popular e uma cultura erudita, mas é o que de fato acontece, né, porque se a gente embarca nessas dicotomias, né, a gente não consegue perceber que existem nuances, existem sutilezas aqui, porque afinal de contas, costuma ser, apesar do traço ser muito simples, tá? Não por um déficit, mas por uma opção. O chargista muitas vezes tem um traço econômico, objetivo de propósito, mas você consegue, com imagens muito simples, chegar a um alto grau de complexidade e de discutir questões políticas. Tá? Então, mais uma vez aqui também, né? O Ricardo sinalizava nesse sentido. Nós somos cientistas políticos, nós estamos discutindo como fenômeno máximo, objeto máximo nosso, o poder, tá? E, para além da questão do poder, a aula básica que eu devo dar essa semana, voltando aí às aulas presenciais, quando você fala em poder, você fala em disputa, você fala em dissenso, não existe vazio de poder, né? Você vai ter sempre a perspectiva do conflito. Nós, nas relações internacionais, podemos dizer com muita tranquilidade, né? Porque, afinal de contas, nós temos como métier esse tema árido, por exemplo, das guerras. Então, assim, só para ambientar um pouco mais e falar da importância do Enfio, eu separei aqui uma passagem, que é a epígrafe do livro que eu publiquei, um dos dois, né? Que eu publiquei sobre o Enfio. Ele usou uma estratégia, e aqui já usando o referencial, né, de metodologia da área dos estudos estratégicos, das relações internacionais, né, ele usou como uma estratégia. Em que sentido? Né, de estrategóia, né, que vem lá de trás, né, dos gregos, né? Qual vai ser, né, a ferramenta que ele utiliza para conseguir atingir o seu objetivo, que naquele momento era, por termo, acabar com a ditadura militar, né, através de uma forma de engajamento e resistência. Ele usa uma forma muito sutil e bastante criativa, podemos dizer, com tranquilidade, né, bastante sutil, de diálogo com os militares, que é se valer da figura da mãe dele. Né? Haja Freud, haja psicanálise para entender isso, né? Mas como bom filho de mineiro, eu entendo bastante disso, dessa mineiridade, né, dessa mineirice, tá? Desse jeito de falar as coisas com outra forma, mas sendo bastante objetivo, né? Mas tendo toda uma sutileza, como eu estava falando, uma forma de candura. Ele diz o seguinte: Dona Maria, né? Quantos nós não nos enxergamos em Donas Marias? Né? Dona Maria, pode deixar. Eu sei falar com modos. A senhora sabe que eu sempre fui muito jeitoso para falar as coisas nas piores situações. Não vou criar problemas para mim. Pode ficar sossegada. O que eu tenho a dizer para os militares é um negócio que interessa muito a eles e demais a nós. Alguém tem que dizer. Tá? Isso em 1981, já ali nos estertores, mas a gente não observa a história, né, como um processo automático. Quem dera, né, fosse assim, não, você pode ficar tranquilo, então a ditadura vai acabar ali em 1984/85, vai ter uma transição, é só a gente aguardar aqui sentado. Não, repito, esses movimentos de sociedade civil é um outro dado interessante também. Nós não estamos falando, né, de sociedade política tão somente também, né? Afinal de contas, ele teve intervenção nesse sentido e atuação política, mas nós não estamos falando somente dos partidos políticos, dos sindicatos, né? É a sociedade civil, e aí é um trabalho que eu faço bastante em resgate de teoria, por exemplo, Eric Hobsbawm, Jim Sharp, dentre outros, que é analisar a sociedade a partir de baixo, tá? Não utilizando somente aquela categoria, né, de análise de presidentes, de generais, de senadores, você analisar a partir
do andar de baixo é você observar esse movimento, né? Quem é Dona Maria? Tá? Quem é esse cartunista em fio, que vem de uma família extremamente humilde? Tá? O Gessé, por exemplo, que eu sei que os colegas apreciam, né? O Gessé de Souza chamaria de um batalhador. Tá? São figuras que vêm, né, dessas classes populares e, através de muito suor, tá? Conseguiram, né, conquistar posições, mas seja através do seu esforço, longe de meritocracia, né, mas através da arte, através da sua verve, através do seu estudo. Nunca é demais dizer, né, o Enfio, por exemplo, ele era irmão do Betinho, o sociólogo Herbertinho de Souza, e eu acho que é fundamental falar essas coisas, senão a gente perde. Tá? Tem aquela música do Paulinho Mosca, né? Sonhos são como deuses, se a gente não fala deles, eles deixam de existir. O Herbert de Souza, se a gente parar de falar de Betinho, daqui a pouco, 3, 4 anos, a gente nem sabe mais quem vem a ser. Então, assim, reta final aqui, eu acho que o objetivo é apresentar essas figuras históricas, né? O que é interessante é que, mesmo sendo um artista, no caso do Enfio, que eu tive a oportunidade de analisar essa estratégia dele, como um ator político que eu estou falando aqui, né? O que vai catapultar, o que vai, para usar um termo aí contemporâneo, o que vai bombar essa personalidade do Enfio e vai chegar em todos os radinhos, né? Não era Spotify, tá? Agora, Anitta, olha como é interessante, né? Sem menosprezar, né? Cada época a gente tem os nossos, né? Pablo Vittar, Anitta, olha aí que interessante, né? Chegava nos radinhos de pilha, né? Não era pelo streaming, chega a música Bêbado Equilibrista, né? Do já saudoso, infelizmente, Aldir Blanc, morto aí durante a pandemia da Covid, por esse governo assassino e negligente, né? E João Bosco, tá? E cantado de uma forma belíssima, fica a dica para quem puder, quiser ouvir, é uma música que toca bastante até hoje, né? O Bêbado Equilibrista, onde em um verso que passa pela censura, quem sonha com a volta do irmão do Enfio? Choram Marias e Clarice, né? Maria da Dona Maria, Clarice de Clarice Herzog, né? Que Herzog também foi vitimado pela ditadura. E isso ganha a boca de toda a população, né? Uma música belíssima, mais uma vez, rompendo com essas barreiras, né, entre popular, erudito e culto, porque, afinal de contas, são artistas muito complexos, né, com harmonias belíssimas, uso de progressões, acordes, como, por exemplo, de João Bosco, mas que caíram na boca do povo e são extremamente, né, influenciadores de opinião pública. É nesse tipo de coisa, né, quando ele fala, né, o que eu queria frisar isso aqui, tá? A gente não tem muito tempo, eu acho que é bom também não esgotar a paciência dos nossos ouvintes, mas quando o Enfio fala o seguinte, alguém tem que dizer. Né? Alguém tem que dizer. E não foi sem sofrimento, porque a gente sabe, já que a gente está usando aqui os quadrinhos, né, lembra um pouco do Homem-Aranha, né, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, a gente sabe que não foi sem sofrimento, porque, afinal de contas, né, a vida desses indivíduos, desses atores políticos, né, o Betinho teve a sua vida curta por conta do vírus da AIDS, que foi contraído através de transfusão de sangue, irresponsável, né, não existia fiscalização. O seu irmão Enfio, a mesma coisa, e o seu outro irmão, menos conhecido, o músico Chico Mário, também teve a sua vida ceifada de maneira precoce. Né? Como dizia Tom Jobim, Brasil não é para principiantes. Tá? E, infelizmente, o Enfio não pôde nem vivenciar mesmo, né, essa transição de fato. Tá? E, para concluir, porque eu acho que é importante, né, mostrar um pouquinho também de resultado de pesquisa e o que motivou essa pesquisa, eu já falei um bocado, né, mas só tentando fazer uma síntese aqui. Quando eu escolho pesquisar esse tema das diretas, né, uma coisa que me incomodava muito, e muitas vezes a pesquisa nasce de um incômodo, né? Você está incomodado com determinada coisa. Era muito comum uma fala, tá? Quase em uníssono, eu não via outras coisas, depois, é óbvio, eu fui pesquisar e descobri, mas de que Tancredo Neves era um grande Marte, né? Um grande prócer da República. Existiam muitas músicas, isso eu me lembro quando eu era bem pequeno, né? Coração de Estudante foi utilizado, foi apropriado, né? Do Milton Nascimento, como se fosse, porque afinal de contas a gente também, por conta da nossa herança ibérica, nós somos extremamente dramáticos em relação à morte, e temos um especialista aqui em morte, que é o Milton, continue vivo, Milton, continue só pesquisando, mas nós somos extremamente dramáticos em relação à morte, muito por conta da nossa herança católica, né? E o Tancredo Neves, tudo bem que Deus o tenha,
Mas o que ele fez em vida nada mais foi do que lembrando a frase do STF, um grande acordo nacional. Tá? Não foi com o STF com tudo, foi com o Congresso, né? Porque, afinal de contas, a nossa transição, para usar um termo da época muito famoso, Florestan Fernandes usava, dentre outros, a nossa transição foi transada. Tá? A nossa transição foi completamente pelo alto. E boa parte do que nós estamos, partir para a conclusão aqui, boa parte do que nós estamos vivenciando até os dias de hoje foi nós termos sido extremamente lenientes e coniventes com esses absurdos, tá, de pessoas que compactuam com coisas como tortura e em defesa da ditadura. Porque, afinal de contas, né, se nós tivéssemos sido responsáveis quando um deputado federal, por exemplo, enaltece um torturador, acabou a brincadeira ali. Mas a gente sabe que as nossas instituições, a gente está vendo como as nossas instituições... Obrigado, Ricardo, já vou concluir. As nossas instituições, elas atuam, né, em prol do discurso dos poderosos, né, do mainstream, mas o que nós assistimos dessa transição transada, só para fechar, né, fazendo aquele círculo perfeito, na Argentina, por exemplo, não é tolerado. Tá? Cheguei a postar recentemente, né, que eles têm um dia, tá? Um dia de memória, ok? Onde muitas pessoas, né, milhares de pessoas vão às ruas para lembrar. E eu sempre usava isso, eu não imaginava. Essa pesquisa foi concluída em 2012. Fiz muita palestra em escola, muito bate-papo, muita roda de conversa, muito debate. E eu sempre terminava com o lema do grupo Tortura Nunca Mais, e vou terminar de novo com esse grupo Tortura Nunca Mais, com esse slogan, né? Para que não se repita, para que nunca mais aconteça. Então, que páginas infelizes da nossa história, parafraseando o nosso Chico Buarque, não se repitam e que a gente possa, né, ter um fio de esperança e transformar a forma com que nós lidamos, não só em termos políticos, mas também culturais. Porque boa parte, né, desse autoritarismo nós reproduzimos. Então, como diz o Gramsci, né, de quanto conformismo nós temos, né? Nós somos conformistas de quanto conformismo. Então, é tentando mesmo transformar a nossa atividade de uma maneira extremamente reflexiva. Obrigado mais uma vez, George, pelo convite. Extremamente feliz de estar aqui compartilhando mais uma vez a mesa com o Ricardo. A próxima mesa vai ser de chopp. Isso aí a gente tem que agendar. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigadão, Márcio. E agora, sem mais delongas, né? Vamos passar agora a palavra, né, para o professor George, né? E vai falar também sobre um tema que ele vem se dedicando há bastante tempo, né? Então, fica à vontade aí, George. Mais uma vez, obrigado aí, Márcio. Bom, um barato estar aqui nessa... Acabou sendo, né, não tinha nem percebido isso, não foi intencional. Acabou sendo um pouco uma mesa puro sangue de egressos, né, do importante programa de pós-graduação em ciência política de Niterói, da UF Niterói. Quer dizer, tanto eu quanto o Márcio, quanto o Ricardo, somos doutores em ciência política pelo PPGCP, né? Então, como eu falei, sem querer, querendo, não sei, né? Acabou sendo uma mesa, né, puro sangue aqui entre nós, num momento, né, tão delicado da conjuntura brasileira, né? Um ano, mais uma eleição, né, digamos, com uma série de questões aí, né, anexas, né? E, como eu falei justamente no início, num momento, né, em que, estranhamente, nós estamos um pouco destoando de alguns outros movimentos da própria América Latina, né? O Márcio citou a maneira como os argentinos lidaram com o regime deles civil-militar. A gente viu agora a posse do Gabriel Boric no Chile, que é também mais um momento de reviravolta, né? De enfrentamento do legado do regime civil-militar chileno, e nós aqui
no Brasil, digamos, com uma certa timidez nessa discussão, em que um ministro do STF, né, que ele, ao invés de Toffoli, né, vamos dar o nome aos bois, né, o Toffoli, ao invés de citar o golpe de 1964, falou de movimento, né, de 1964, quer dizer, usando eufemismos, no momento em que uma parcela importante das elites militares demonizaram o trabalho da Comissão da Verdade, né, o que, inclusive, ajuda até mesmo a explicar essa efervescência dos quartéis e dos militares reformados desde então, né? Eu também interpreto um pouco a conjuntura Bolsonaro como uma conjuntura de revanche ao trabalho que é tímido, importante, porém tímido, feito pela Comissão da Verdade. Enfim, quer dizer, no meio disso tudo, eu acho que justamente se faz necessário a gente fazer essas discussões, porque eu acho que nós temos ainda muito o que fazer com relação ao legado, à memória do regime civil-militar de 1964, que durou, a grande noite brasileira que durou oficialmente até 85, mas a gente pode até colocar como 88, como desfecho de fato, né, dessa experiência de triste memória que nós temos. Bom, a ideia aqui, o Márcio, eu estava até, inclusive, quando estava ouvindo o Márcio, estava tentando identificar o livro dele aqui, a tese dele, que ele fez livro, né, na minha estante, mas por conta de minha desorganização, eu assumo isso, não consegui identificar, senão estaria aqui. Mas é um trabalho, inclusive, que também tem essa questão interessante dessa mesa de hoje. O trabalho do Márcio foi o que me inspirou a fazer a minha tese, né? Pela seguinte questão, o trabalho do Márcio, eu estava vindo, né, de uma ruptura com um programa de pós-graduação, ingressando num novo programa de pós-graduação, e o trabalho do Márcio, de alguma maneira, acabou me inspirando em fazer uma discussão tendo por foco um personagem central. Olha que coisa, né? Porque o Márcio, justamente, usou o Enfio como ponte para poder discutir as questões que ele discute sobre a abertura, ou clima, ou tentativa de abertura, né, da ditadura no trabalho dele, e eu usei o Gildo Marçal Brandão como, entre aspas, justificativa, desculpa ou ponte para discutir ciência política no Brasil, o Partido Comunista no Brasil e pensamento político brasileiro. Então, quer dizer, com o Márcio, eu ainda tenho uma outra dívida, né, além dessa da gente já ter aceitado esse convite, eu sempre aceito, né, mas também está aqui discutindo um trabalho que foi feito em decorrência do trabalho anterior que ele fez, né? Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar rapidamente, ou pelo menos fazer uma síntese muito breve, de um trabalho que eu apresentei em 2020, no encontro da ABCP, né, da Associação Brasileira de Ciência Política, um trabalho intitulado A Militância Intelectual Comunista de Gildo Marçal Brandão, a atuação na esquerda positiva, né? E aproveitando, né, já que é um trabalho sobre militância comunista, dedicar essa minha fala aqui aos 100 anos, né, da fundação do Partido Comunista, né, e dedicar esse trabalho em memória dos militantes passados e em honra dos militantes que virão do comunismo brasileiro, né? Bom, esse trabalho ele foi um pedacinho da minha tese, em que justamente eu discuto a atuação do Gildo Marçal Brandão dentro do Partido Comunista durante a ditadura civil-militar. O Gildo, ele foi um estudioso, foi um analista do Partido Comunista, especialmente a partir da década de 80, quando ele ingressa no doutorado na Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Francisco Verfort, e nesse momento em que ele ingressa no doutorado, ele começa a produzir uma série de papers, artigos,
e depois a tese que se torna livro, e esse está aqui na minha mão, né? A Esquerda Positiva, As Duas Almas do Partido Comunista, né? De 1920 a 1964. Então, quer dizer, o Gildo ele teve uma dupla inserção com o Partido Comunista. Como eu falei, aqui ele faz uma análise bastante densa da evolução do Partido Comunista enquanto objeto, de 1920 a 1964, mas também ele tem muito a dizer como militante durante a ditadura civil-militar, né? Porque o tempo de militância do Gildo foi durante a ditadura civil-militar. E, bom, eu vou tentar misturar um pouco o analista com o militante daqui por diante, pela seguinte questão. Dentre as muitas maneiras que a gente pode usar para poder interpretar a ditadura, especialmente a de 64, mas talvez, se quisermos, também pode se aplicar ao Estado Novo e a outros momentos autoritários. O que nós vemos, eu acho que isso talvez seja algo estrutural, né, do sistema político brasileiro, é a criminalização das esquerdas. Né? O Gildo mesmo, ele não cansava de dizer que entre 22 e 85, o Partido Comunista teve somente 3 anos e meio de legalidade. Ou seja, boa parte do tempo, né, se nós pegarmos aí esse período em que nós não tínhamos ainda uma democracia representativa liberal com voto universal, sendo que o voto universal é uma novidade recente de 88 para cá, né? Nós tivemos, desse período de 22 a 85, apenas 3 anos e meio de legalidade. Ou seja, o que a gente pode observar quanto ao caractere dessa estrutura do sistema político brasileiro? Uma dificuldade muito grande de ser poroso à pluralidade de interesses e de manifestações políticas. Né? Nossa origem, inclusive o professor Ricardo também, que é outro que se mete nessas questões de Brasil, já há muito tempo, sabe da dificuldade que nós temos histórica de democratização do sistema político brasileiro, que vai desde a questão do voto até você ter a possibilidade de representação formal das forças políticas brasileiras atuantes. Então, como é que eu interpreto o golpe de 64? É mais uma tentativa autoritária, pelo alto e usando a violência institucional, de simplificação do sistema político formal. Ou seja, você nega a pluralidade, você nega a complexidade, tanto é que nós tivemos ali um bipartidarismo artificial implementado à base de baioneta no Brasil. Né? Isso especialmente a partir de 64. Né? Enquanto resposta, né, às demandas de maiores direitos sociais que estavam em efervescência ali desde o final dos anos 50 e início dos anos 60 no Brasil. Essa foi a resposta, o fechamento do sistema. Né? E, bom, e como é que esses caras, né, inclusive essa memória é importante, que às vezes, para parte da militância política mais jovem, sobretudo de 2013 para cá, há um certo desdém com relação às forças políticas partidárias formais. É como se elas fossem algum tipo de excrescência ou se elas fossem fúteis. Mas, na verdade, vocês notem que boa parte do tempo, senhoras e senhores, a história dos partidos políticos de esquerda é lutarem pela sua formalização durante o século XX. Né? Então, a partir disso, acho que vale a gente pensar, né, um pouco como que se deu o enfrentamento e a resistência, assim como o Márcio Malta faz isso com o trabalho dele sobre o Enfio, que também eu considero como intelectual. Sim, os humoristas, caricaturistas e afins são intelectuais, concordo plenamente. Como é que justamente se deu a resistência? O Márcio falou sobre um tipo de resistência que se dá na opinião pública e na imprensa. Né?
Mas há um tipo de resistência que foi feita muito nos bastidores, né? É aí que entra uma discussão sobre caminhos táticos, né, divergentes de resistência à ditadura civil-militar. Porque todos eles foram declarados, todos os comunistas foram declarados inimigos públicos da sociedade brasileira a partir, acho que antes de 64, sempre foram malditos, né? Mas como é que eles lidaram com esse tipo de autoritarismo? O próprio Gildo falava, mais ou menos ali a partir de década de 60, depois do golpe, houve uma que ele chamava de cisão marighellista, né? Ou seja, ele utilizou o Carlos Marighella, inclusive um personagem fundamental da história política brasileira do pós-guerra, muito bem retratado, né, no filme do diretor Wagner Moura, né, que eu aconselho vocês a assistirem. Mas ali é aquilo que o Gildo chamava de resistência insurrecional. Ou seja, você parte, né, para uma tática de ação, inclusive o próprio Marighella deixou como legado o Manual do Guerrilheiro Urbano, né, que é um texto inclusive, elogiado até mesmo pelas vanguardas intelectuais francesas, né, que é o caminho do enfrentamento pela luta armada. Ou seja, a ação insurrecional enquanto um caminho de enfrentamento via ação direta e armada, né, de um movimento que é ilegítimo em seu nascedouro, que é o do golpe de 64. Esse é um caminho. Gildo estava no outro lado. O Gildo era oposição ao grupo marighellista. Mas não somente o Gildo, né? Há outros tantos, como Luiz Werneck Viana, né? Como, de alguma maneira, o Leandro Conrad estava exilado, mas ele não pegou, pelo menos posteriormente, em armas. O Carlos Nelson Coutinho. Esses grupos todos, eles vão se reunir em torno de uma tática que eles chamavam de politicista. Ou seja, em enfrentamento ao enfrentamento insurrecional, vai-se pela via politicista. É mais ou menos na década de 70, propriamente, né, que esse grupo vai ganhar musculatura, né, e vai defender a valorização da luta institucional dentro dos partidos, e no caso especialmente, vale dizer, dentro do que era o antigo MDB, né, no enfrentamento da ditadura. Em anexo, a disputa na opinião pública, né, aí vale a via, por exemplo, que o EFIO militou, né, no campo da mídia, né, formal e etc., né, com essa pegada irônica, sarcástica das cartas da mãe. Além de tudo, eu acho, claro que tinha um contexto trágico, mas consegue ser divertido em vários momentos, né, a ironia e a acidez do Enfio ali. Né? Mas o Gildo estava nesse grupo que falou assim, olha, é um erro pegar em arma, porque o que nós vamos fazer é colocar lenha na fogueira da repressão. Porque é a mesma leitura que muitos deles, dos comunistas brasileiros, fizeram com relação à intentona, né, na década de 30, quando se considerou que justamente aquele tipo de enfrentamento aberto, em última instância, foi um erro tático. A questão não é você abandonar os objetivos estratégicos do socialismo e do comunismo. A questão é o que você faz no curto prazo para chegar até lá. E, em última instância, esse tipo de atuação, negando, né, inclusive o Gildo usava esse termo, né, os grupos insurrecionais, eles menosprezavam a política formal, dizendo que era o espaço do cretinismo parlamentar, né? Mas ele justamente queria valorizar, era o espaço parlamentar, era o espaço justamente da atuação dentro das instituições, né? Então, esses erros, que na leitura dele, do grupo do Gildo, o grupo politicista, eram erros do enfrentamento mediante a violência
do enfrentamento pegando em armas, talvez não se mostrasse o mais adequado. E você, em última instância, você coloca a valorização da política, né? Da política formal, da disputa pelos espaços institucionais como uma alternativa, e onde justamente a democracia, sim, representativa, se coloca como um caminho incontornável e necessário. Não preciso dizer aí que justamente esse grupo também vai estar recepcionando as ideias de Antônio Gramsci. Né? Então, quer dizer, eu acho que é um pouco por aí. Ricardo, como é que eu estou com o tempo? Tá? 3 minutinhos. 3 minutinhos, beleza. Estou quase fechando. Então, quer dizer, eu acho que vale a pena a gente recuperar esses elementos todos, essas memórias, né? Como eu falei, eu acho que, primeiro, para recolocar a importância, mesmo com as limitações, da democracia representativa liberal, né? Ainda mais no momento que nós estamos vivendo de crise institucional bastante grave, né? Em que nós temos, desde 2014, questionamentos até mesmo sobre resultados eleitorais, que é algo que fere de morte qualquer tipo de modelo democrático representativo e concorrência eleitoral, né? Então, você trazer de volta esse grupo politicista, digamos, né? Tá ali o Gildo e mais o grupo geracional dele, né? Valorizando o papel da luta institucional, é absolutamente fundamental. Em tempos em que nós temos uma extrema-direita que avança muito, inclusive ocupando espaços institucionais, vale a pena a gente pensar o que se perde com isso, né, em termos de curto, médio e longo prazo, né? E eu acho que vale a pena a gente colocar em relevo aí a necessidade de reforçar, né, essas vias de atuação, como eu falei, institucionais, políticas, e que, em última instância, aí a gente pode depois até falar sobre isso, porque não daria tempo de discutir esse texto em particular, talvez resgatar os valores que estão contidos na proposta do parceiro, de um dos parceiros, né, de época do Gildo, que é o Carlos Nelson Coutinho, resgatar a discussão sobre a democracia enquanto valor universal. Né? Acho que é mais ou menos por aí, né? E, claro, estamos abertos aí para o debate, para a discussão, né? E, reiterando o nosso amigo Márcio Malta aí, para que nunca mais aconteça. Né? E no momento, inclusive, onde, de maneira constrangedora, nós temos milhares, né, de militares espalhados pelos ministérios. Né? Então, a situação é grave, séria, e nós precisamos discutir essa conjuntura de 64, eu acho que com o rigor e a atenção que o tema requer. É isso, obrigado. Obrigado, George. Obrigado, Márcio. Nossa proposta agora, nesse momento, é fazer alguns comentários gerais, né, sobre as falas dos dois professores, né, ressaltando, obviamente, o objeto elencado por cada um deles. Eu vou fazer algumas considerações, né, vocês depois fiquem bastante à vontade para fazer a réplica, no caso, né, e depois, logo em seguida, a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui com o nosso público, caso alguém queira fazer algum tipo de intervenção, tá? Então, nesse sentido, agradecer muito, né, a fala de vocês dois, né, em que vocês, de certa maneira, trazem para a discussão assuntos que vocês debateram ao longo da pesquisa do doutorado, né? Então, o Márcio se debruçou durante muito tempo a respeito da produção intelectual e artística do Enfio, né? E o George também se dedicou, durante a sua pesquisa doutoral, a respeito da produção intelectual do Gildo Marçal Brandão, né? Então, eu vejo conexões nisso que foi posto por vocês dois, né? Eu procurei, ao longo da fala de cada um de vocês,
trazer os elementos em comum, né? E eu consigo entender, né, o que há de comum, né, o que une a obra do Gildo Barçal Brandão com aquilo que foi produzido, a produção intelectual, artística do Enfield ao longo da sua curta vida, né? A gente sabe que o Enfield teve uma vida muito abreviada, né, por conta de uma condição de saúde que ele teve, né? Então, a gente poderia, inclusive, colocar como um subtítulo desse evento de hoje, formas de enfrentamento ao autoritarismo, né? Porque isso, de alguma forma, que está sendo colocado aqui, cada um à sua maneira, né? O Gildo na academia, né? Inclusive, numa interface entre militância política e universidade, ele procurou a todo momento táticas de enfrentamento a um regime ditatorial, repressivo, né, que não lidava bem com opiniões divergentes, né, e ele sempre se posicionando dentro desse campo, né, do comunismo brasileiro, especialmente na sua luta dentro do PCB. E, por outro lado, numa outra vertente de atuação intelectual, né, artística, a gente teve essa produção do Enfield, né, que foi tão bem retratado pelo Márcio, né, que já escreveu artigos, livros, uma série de coisas sobre esse eminente, né, cartunista brasileiro, intelectual, né, concordo com a expressão que foi posta pelo próprio Márcio, né, de identificar o Enfield como intelectual. Achei bem legal essa sacada, né. Eu quando falei, não tive esse insight do Márcio, né, de fazer analogia com a acepção do intelectual pensada pelo próprio Gramsci. A gente poderia, inclusive, fazer uma analogia com o também intelectual Eduardo Said, né, que busca pensar, né, o intelectual como um outsider, né, como um amador, como aquele que fala a verdade ao poder. Quando eu vejo o Enfield, o pouco que eu conheço do Enfield, estou muito longe de ter um conhecimento farto, como tem o Márcio, eu vejo muito mais nesse viés, né, do Said do que propriamente do Gramsci, mas eu estou de acordo com a tua questão, né? Eu acho que, de alguma maneira, vocês dois, cada um à sua maneira, vocês buscaram, né, analisar biografias políticas que se voltaram no decorrer da sua trajetória político-intelectual em formas de enfrentar o autoritarismo do Brasil. Eu acho que isso, né, isso de alguma forma funde a biografia de cada um desses autores, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo isso tanto no Enfield quanto no Gildo Marçal Brandão, e vocês fiquem bastante à vontade para fazer qualquer tipo de correção na minha fala, tanto um quanto o outro, à sua maneira, não com as suas diferentes cosmovisões a respeito da política, vem a democracia como um valor intangível. Eu acho que isso é uma marca que funde, né, que une cada um desses dois intelectuais, né? Nas charges do Enfield, né, uma série de críticas em relação à questão da ditadura militar. É muito interessante a maneira pelo qual o Enfield unia o local, né, o nordestino, a figura regional ao global, né? É interessante essa imersão e esse corte dialético, né? É uma biografia muito interessante, né? O Enfield que chegou a adentrar na faculdade de sociologia, acabou abandonando e se enveredou para o campo, né, do cartunismo, né, desse campo da crítica política por meio do desenho, né, que era uma aposta arriscada naquele momento, né? Então, isso é algo muitíssimo interessante. E, por sua vez, o George, ele levanta aqui para a gente essa discussão a respeito de um dos grandes intelectuais do pensamento político-social brasileiro, né?
alguém que fala da sociologia, mas não de maneira fechada, né? É uma ciência política que, ao mesmo tempo, estabelece uma conexão, uma relação com a sociologia política, com a história, com o pensamento social brasileiro. Isso é muitíssimo interessante, né? O debate sobre questões relativas ao problema do Brasil se misturam com a sua própria vida intelectual e a sua vida de militante, né? Então, são pontos interessantíssimos. Então, eu vou fazer, nesse momento, uma pergunta para cada um de vocês, tá? E vocês fiquem bastante à vontade, inclusive para fazer qualquer tipo de consideração e revisão do que eu falei, crítica de alguma coisa que não foi bem colocada. Em relação ao Márcio, eu gostaria que o Márcio falasse um pouco de como foi esse processo de análise a respeito da obra do Enfield a partir da ciência política, porque muitas vezes um intelectual como Enfield, ele é pesquisado, ele é estudado dentro de campos como a área de comunicação social e também no campo da história. Então, como foi, Márcio, para você estudar o Enfield a partir da ciência política? Quais foram as dificuldades que você encontrou, né, nesse processo de maturação a respeito do seu objeto de estudo? Eu acho que essa é uma das questões que eu tenho curiosidade em relação a isso que foi posto por você, né? E qual é o legado intelectual do Enfield para a gente pensar uma série de questões que são postas nos dias de hoje. Tá? Então, essa seria uma questão relativa ao Márcio. Tá? Em relação ao George, eu tive a oportunidade, li o artigo que o George fez, né, fruto, né, um desmembramento da sua tese relativo ao Gildo Marçal Brandão, né, essa vida permeada pela vida intelectual e, ao mesmo tempo, ligada à questão da militância política, né? Era uma série de questões que emergiram naquele cenário ali, a recusa à luta armada, né? A disputa por meio das vias institucionais, por assim dizer. E uma questão que você levanta muito, o George, no seu artigo, né, e que de alguma maneira você toca ao longo da sua fala, é o tema da esquerda positiva, né? Então, eu gostaria que você dissecasse um pouco, né, a respeito dessa categoria, a importância da esquerda positiva nesse entendimento que foi posto pelo Gildo Marçal Brandão. Tá? Então, mais uma vez, aí, agradecer, né, e após as falas, né, dos meus colegas, se algum dos presentes quiser fazer algum tipo de questão, pode colocar aqui ao lado no chat, ou mesmo, se sentir à vontade, pode ligar, né, o próprio áudio, não tem problema nenhum. Acho que talvez seja interessante, até pela ordem, começar pelo Márcio. Pode ser assim? Fica à vontade, Márcio. Bem, Ricardo, agradecer por conta da sua leitura atenta, acho que você é sempre muito arguto e gentil, duas qualidades suas, porque, afinal de contas, tantas vezes a gente vê e participa de atividades, mas a gente percebe aí sua dedicação, e atenção, envolvimento. Então, assim, agradeço mesmo, de fato, por essa cortesia. Concordo com você, não é comum esse tipo de trabalho no nosso campo, né, da ciência política. Esse tipo de episódio eu já tinha superado um pouco por conta de uma resistência maior, não por conta dos colegas ou da instituição em si, mas eu já estava um pouco mais calejado por conta de ter feito esse enfrentamento na UFRJ. Então, é comum, a princípio, um estranhamento, tá? Seja por parte de professores, colegas, mas eu estaria mentindo se eu tive algum tipo de rejeição, mas muitas vezes questionamentos. E questionamentos acho que são bem-vindos, porque eu sempre comentava que isso me fortalecia, né, a fazer o debate de uma forma mais responsável, né, ser mais criterioso ainda.
municial, o debate, então procurar autores, esses cânones, para fazer uma coisa que, inclusive, né, nós todos somos tributários dessa formação da transdisciplinaridade, muito se fala do transdisciplinar, e não somente, que eu também faço nos meus trabalhos acadêmicos, né, não somente analisar a técnica, mas observar o quanto tem de político, né, com uma leitura lato sensu de política para além das instituições, como eu falei, né, intelectuais ao seu modo, não é a pequena política parlamentar de corredor, essa a gente está cansado de ver. Ainda me divirto, porque afinal de contas nós somos viciados em consumir notícias políticas, mas eu acho que é muito mais espantoso e menor a pequena política esse debate, por exemplo, do PSDB internamente, né? Se respeita as prévias, se não respeita, do que grande política, como diz, mais uma vez aqui usando o Antônio Gramsci, né, que está preocupado em transformar a estrutura da sociedade de fato, né? Não em termos de vida pessoal. Acho que uma abnegação dessa geração, e muito ligado também à questão da geração, né? Eu ia começar falando sobre isso, está completando agora 40 anos do álbum Clube da Esquina, que é o fruto de um debate de uma época, de gerações, mais uma vez, de artistas. Ricardo, aqui, leitura de pensamento total. Estava aqui, entendeu? Na minha mesa, aqui, quase como de cabeceira, eu saí de representações de intelectual. A gente sabe que o nosso querido Kaique, de todos nós aqui, né, Carlos Henrique Aguiar Serra, sempre menciona o Said e a questão do intelectual como resistência, mas sim, esse trabalho que eu pretendo usar, fazer sobre o Osterheld, o Eternauta, eu estava trabalhando aqui o Said, que é o intelectual que diz verdades ao poder, né? Quando o Enfio fala assim, alguém precisa dizer, total, e usei na minha tese também, né, o Said nesse sentido, né, de você usar canais, usar a mídia. O Enfio teve protagonismo na Rede Globo, com inserções, né, bem para frente da sua época, como vanguarda mesmo. E sempre essa discussão, né? Estava lendo um argentino falando sobre isso, impossível separar forma e conteúdo. Afinal de contas, né, a forma, e o Enfio falava muito isso, né, a forma ela está a serviço de uma ideia. Tá? Então, assim, sempre. Tá? Porque, afinal de contas, e essa época nos levou muito, de vez em quando eu vejo determinados meios de comunicação, jornais de cidade, muitas vezes submisso ao poder, né? Uma espécie de autocensura. Eu dei uma entrevista sobre os 100 anos do Partido Comunista Brasileiro, onde eu falei, olha, 100 anos quem está fazendo é o PCB. Tá? Os outros agrupamentos têm todo o direito de comemorar, mas o PCdoB, por exemplo, está fazendo o Festival Vermelho, eu estive lá, inclusive, saúdo a militância desse partido, também honroso e resistente, mas não está fazendo 100 anos. Mas isso aí é polêmica interna deles. Eles que se resolvem, mas o jornal não publicou. Interessante isso. Nós vivemos numa democracia, você fala tanto de Cuba, que tem limitações, e tem mesmo, né, em termos de comunicação, mas a nossa também não é tão maravilhosa assim, está longe disso. Mas queria comentar também, para além disso, acho que você está certíssimo, ao comparar o Gil do Marçal Brandão com a figura do Enfio, porque afinal de contas os dois eram contra a luta armada, pelo que eu ouço aí do George. Eu tenho um amicíssimo, que é o Mário Grabois, faz tempo que eu não vejo, que é da família Grabois, que fez uma dissertação belíssima de mestrado na FRJ, mostrando como o PCB apostou, essa é a cisão entre eles, né? Que o caminho era institucional, né? De disputar mesmo o parlamento, né? Disputar a opinião pública, e o Enfio tinha uma opinião muito formada contra a luta armada. Né? A arma dele, deixa eu pegar a minha aqui, fiquem tranquilos, não é nada que vocês estão pensando, não sou CAC, colecionador, a minha arma é essa aqui, né? Assim como a música, né? O violão tem aquela imagem forte, né? Máquina de matar fascistas, o violão, a caneta, não deixa de ser também. Então, acho que tem tudo a ver. Interessante que eu não conhecia esse link aí, esse elo com essa discussão que o Jorge faz muito bem, do Carlos Nelson Coutinho, né? O eurocomunismo, né? Leandro Conde. Eu nunca tinha, porque a gente tem muito essa questão geográfica, né? São Paulo, Rio de Janeiro, mas acabei de ver um comentário aqui, um texto sobre o Lossurdo, Domênico Lossurdo, né? E estavam comentando ali, enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava lendo um comentário sobre um texto, falando de Conder, Coutinho. Com esses eu tive a oportunidade de conviver um pouco mais, né? Por conta de militância, mas é muito pertinente, Ricardo, quando você fala, não, me corrija se eu estiver errado, não, pelo contrário, eu acho que você fez uma leitura muito atenta dos nossos trabalhos, intelectual, o seu modo sim, né, nesse sentido, de uma produção, e eu acho que muitas vezes a gente fica muito preso a caixinhas, né? Jorge brincava a questão da anarquia, né? Eu acho que a gente tem mesmo que bagunçar essas pequenas caixas, porque nós muitas vezes somos muito especialistas
mas valorizar essa tradição que é das ciências sociais. Se você for analisar o Rousseau, que é outro que o Milton é apaixonado, o Rousseau ele estudava música, harmonia, entendeu? Eu ainda não tive a oportunidade de ler, eu ainda vou fazer isso na minha vida, talvez quando me aposente, mas ler o Rousseau falando sobre música na enciclopédia. Então, hoje em dia, nem imagino, chegar o Rousseau, música, não entendi absolutamente nada. Mas eu acho que esse embaralhamento ele é saudável para as nossas disciplinas. Eu queria compartilhar com vocês aqui, porque eu fiz um print aqui, eu vi que o Jorge tinha feito também, mandou para o nosso grupo. Eu queria, mais uma vez, agradecer, mas no sentido de estar começando um semestre com vocês, eu acho que também é um elemento muito alvissareiro, né? Começar com o pé esquerdo, não com o pé direito, mas eu vejo até como uma transição, apesar de já estar 2 anos aqui no curso de Relações Internacionais, amanhã que eu boto os pés, de fato, vou tentar lembrar de entrar com o pé esquerdo lá, Ícaro, no curso de Relações Internacionais, então fica como uma transição, né? Não uma transição transada, não uma transição pelo alto, mas uma transição aqui entre amigos. Uma ótima forma de começar esse semestre que a gente está começando nesse dia de hoje. Bom, idem, né? Idem, professor Márcio, professor Ricardo, a galera toda aqui presente. Bom, é uma coisa curiosa, você vai... acabou que algumas pontas se juntaram durante esse brainstorming, né? Porque teve primeiro a coisa do PPG-CP, e agora a conversa que realmente eu não tinha me tocado, que Gildo e Enfio foram companheiros de uma mesma trincheira, embora que atuando em veículos diferentes. Que o Enfio teve um engajamento muito forte, né, pela democratização, militou, né, na opinião pública em prol da emenda Dante de Oliveira, né, que justamente ia propiciar o retorno do voto geral e restrito no Brasil. E o Gil estava fazendo a mesma coisa em outras esferas, né? Porque o Gildo teve a atuação dentro do campo da política formal, dentro do PCB, do partidão mesmo, né? Também teve uma atuação como jornalista profissional, porque o Gildo ele publicou textos para a Folha de São Paulo, chegou a ocupar a parte editorial de política da Folha de São Paulo, e foi o editor do primeiro jornal assumidamente comunista ali no final da ditadura militar, que foi o jornal A Verdade Não, peraí, agora me esqueci aqui do título do jornal, peraí, depois eu confiro, resolvo essa questão, porque se depois os comunistas antigos verem essa falha minha aqui, eles vão voar no meu pescoço. Mas enfim, houve uma atuação também como o Gil do jornalista profissional e editorialista. Então, quer dizer, o que o Enfio estava fazendo em determinados veículos, o Gildo estava fazendo a mesma coisa em outros ao mesmo tempo. Então, a gente pode dizer sem problema algum que ambos eram, de alguma maneira, companheiros. Respondendo a pergunta do Ricardo, eu agradeço muito, mais uma vez, tanto pela condução dessa conversa, quanto pela pergunta. Realmente, o Márcio fez a boa síntese, né? O Ricardo sempre muito gentil e muito atento. Bom, Ricardo, a questão da esquerda positiva. O Gildo ele vai pegar esse termo de um político liberal importantíssimo do campo das relações internacionais, chamado Santiago Dantas. Né? Santiago Dantas ele apresentou essa classificação justamente no contexto que antecede o golpe civil-militar de 1964, para justamente classificar os grupos do campo esquerdo, né, que tinham interesse em manter a luta institucional. Né? Ou seja, já naquele momento, já tinham acirramentos de ânimos diversos na luta agrária, né? A questão de Francisco Julião, por exemplo, né? Movimentos de caráter urbano, operários, ou grupos mesmo no campo da esquerda que já defendiam a agenda revolucionária que tinha começado a pintar ali na América Latina, especialmente a partir de Cuba. Né? Mas
tinham outros grupos no campo esquerdo que não estavam dispostos a entrar nesse, digamos, entre aspas, acirramento de ânimos. A proposta era justamente fazer a luta institucional dentro dos limites da democracia representativa liberal, defendendo a democracia representativa liberal como um patrimônio a ser preservado, né? Era isso que o Santiago Dantas dizia sobre esses grupos mais pró-luta institucional. Especialmente dentro do PCB, eu acho que, eu concordo mais uma vez com o Gildo, começa, acho que a partir do final dos anos 50, após a abertura dos arquivos de Khrushchev, quando justamente se toma conhecimento dos gulags, né, na União Soviética, e etc., os campos de extermínio, dos expurgos, etc., muitos comunistas no Ocidente, Hobsbawm, no caso da Inglaterra, era um deles, se questionaram sobre o que fazer pela luta comunista a partir que você descobre que aconteceram crimes contra a humanidade dentro da União Soviética, né? Então, dentre as respostas possíveis, a luta pró-democracia representativa, ela vai surgir como uma alternativa de luta política que vai demarcar esse grupo que o Gildo vai classificar como esquerda positiva, né? Ou seja, você vai ver isso no Chile, né, que depois redundou na vitória de Allende, né? Você vai ver isso em grupos comunistas brasileiros, né? E outros tantos ao redor do mundo em que começam a questionar a ideia de você viver a experiência socialista dentro de regimes fechados. Ele ficou um mal-estar, né, dentre os comunistas. O próprio Hobsbawm diz isso na biografia dele, né, o Tempos Interessantes. Não havia comunista bem informado que não tivesse boas perguntas para si próprio depois que esses arquivos foram abertos. Então, quer dizer, a esquerda positiva foi um pouco isso. E assim, e claro, o próprio Márcio citou, né, o eurocomunismo e tal, é o modelo que depois vai se espalhar no PCI, no Partido Comunista Italiano, né, de Amendola, Giorgio Amendola e outros caras tantos, né, que vão defender a luta institucional como dentro da democracia, né, como uma alternativa viável para a construção do socialismo aliado à democracia. Era essa, enfim, a esquerda positiva de Santiago Dantas até chegar, né, aos militantes brasileiros, entre eles o Gildo, Carlos Nelson e outros tantos. Obrigado, George. Agradeço também a fala do Márcio, né? Vocês conseguiram, de alguma forma, expressar bem, né, aquilo que foi colocado. E eu queria aproveitar agora esse momento do nosso debate e ver quem, de fato, tem alguma questão para fazer aqui para os nossos entrevistados, né, para os nossos palestrantes, melhor dizendo. Já vi aqui que o Milton tem uma questão, então, Milton, você fica à vontade aí para abrir o áudio, né, fazer as considerações que você tem para fazer. Obrigado, professor Ricardo. Boa tarde a todo mundo. Amanda, né, Ícaro, Jorge. Temos aqui também a Larissa, né? Fui abrir aqui para não perder o nome de ninguém. E eu queria, né, cumprimentar, né, pelas belas palavras, professor Mal, professor Jorge também. E há uma discussão, né, a gente estava falando um pouco de sociologia aqui, de história, e principalmente dessa questão da democracia versus ditadura, né, toda uma questão aí de poder, e a gente está em ano de eleição, né. Queria saber, tanto do professor Malta como do professor Jorge, qual que é o papel do intelectual ocupando esse espaço da imprensa, né? O professor Malta tem a possibilidade, muitas vezes, de fazer caricaturas e tem colocado também no imaginário, né,
a partir aqui, o imaginário político, né, como um cientista político ocupando ali, pelo menos com as charges, né, o professor George também acaba escrevendo, né, qual que é o papel nessa disputa pela verdade, né, porque existe uma narrativa hoje muito forte, como vocês bem lembraram, a própria questão do STF, né, de chamar de movimento e não dar ao nome a palavra golpe, o papel realmente do intelectual com a questão da arte, né, com a questão da literatura, trazendo, né, essa interdisciplinaridade, principalmente na questão da sociologia, né, para além do campo da universidade, mas para esse pessoal de baixo, né, que o Malta também comentou. Então, era um pouco disso a minha pergunta. Obrigado. Vocês podem responder, fica à vontade. Manter a ordem? Pode ser, eu posso começar, né? Pode começar para inverter um pouquinho. Beleza. Bom, agradecer ao Milton, né? Milton, inclusive, a mais nova aquisição da pós-graduação da FRJ, né? Que a gente está sabendo. Parabéns, Milton. Ficamos felizes com os seus sucessos e seu avanço na carreira acadêmica. Bom, o papel, eu acho, dos intelectuais, né? Eu acho que, de alguma maneira, seguir a trilha, né, que já foi aberta antes de nós, né? Você nota que tanto o Gildo quanto o Enfio, eles compreenderam a necessidade de você se comunicar com o público não acadêmico, né? Inclusive, o próprio Gildo, no início, ele e outros tantos, né? Acho que a gente pode incluir aí, né, como eu sempre lembro dele, o Carlos Nelson, etc., tinha uma certa crítica ao hermetismo da universidade, né, como espaço fechado. E era necessário lutar por corações e mentes, né, corações e mentes fora dos muros da academia, ou seja, disputar justamente na opinião pública, na sociedade civil, a construção de percepções sobre o sistema político. Eu acho que é isso, né? Eu acho que nesse campo é importante se adaptar aos novos tempos, que nós temos uma série de diferentes formas de se comunicar. A gente está vivendo aquilo que... Aí eu vou citar um jornalista, né? O Luiz Nassif, ele chama de desorganização do mercado de opinião, né? Que me parece uma expressão sintética e muito precisa desse momento que nós estamos vivendo. Ou seja, nós temos uma pluralidade de formas de expressão e de intervenção na opinião pública, e eu acho que nós temos, talvez, o dever de participarmos com generosidade desses espaços, né? Justamente fazendo isso que você indicou, Milton, que trazendo reflexões, mirando aí a qualidade da reflexão no curto, médio e longo prazo. Eu acho que é por aí, em meio, eu acho que esse é um ponto talvez que una todos, né? Em meio a uma defesa intransigente da democracia. Eu sei que, sem dúvida alguma, por vezes a democracia nos cause certa impaciência, né? Até mesmo pela velocidade das coisas. A gente gostaria que as coisas mudassem estruturalmente de maneira mais célere, né? Mas quando a gente revisita conjunturas como a da ditadura civil-militar, a gente vê o quanto que a garantia, né, ou as garantias de participação política formal, elas são importantes. Quer dizer, esses caras lutaram, né, incansavelmente, diuturnamente, para poder reinstaurar uma normalidade democrática no país, né? Eu acho que é por aí. Defesa intransigente da democracia e generosidade de participação nos espaços públicos, porque
Eu acho aí, particularmente, que se há um caminho de saída para o atoleiro autoritário que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas em muitos países no Ocidente, é de a gente reconquistar a opinião pública, né? Enfrentar as patologias que foram criadas nos últimos anos, né? E indicar aí para vias mais alvissareiras, para vias mais profícuas, democráticas, solidárias e afins. Eu acho que é por aí. Professor Márcio. Ótima pergunta, Milton. Acho que nós compartilhamos desse tipo de preocupação. Eu acho que nós temos... Eu sempre tive dificuldade, admito, essa questão de me enxergar como intelectual, mas no sentido de ver quase como se não fosse capaz, mas dentro do Gramsci, todos somos intelectuais, então até mesmo dentro da minha incapacidade, posso falar dessa forma, mas temos, né, concepções semelhantes, de não enxergar o intelectual de uma maneira estrita e restrita, né? Até mesmo como professor, o Milton é testemunha disso, sempre incentivei a criação de podcast e outras formas. Eu acho que também a gente não pode ficar engessado, como alguns partidos de esquerda fazem. O Lenin criou um jornal impresso, então tem que criar um jornal impresso. Não, faz um TikTok, entendeu? A gente está vendo aí. Às vezes a gente vê pessoas do nosso meio acadêmico, esqueci o nome dele agora, o menino lá do grande Marte também, contra o governo Bolsonaro, falou ontem, o Felipe Neto. Felipe Neto é um dos grandes intelectuais, por que não? Dentro dessa forma ampla, vocês tomam um susto, falei brincando também, provocando ironia, mas é isso, se nós, acadêmicos, né, intelectuais ou pretensamente intelectuais, não ocupamos devidamente os espaços, com toda razão, né, esses artistas, a gente está falando de arte aqui, eles sabem ocupar de uma maneira muito mais oportuna, e eu estava comentando no sentido de enxergar, né, nessa forma lato sensu, porque eu sei que o Jorge também tem essa concepção, e até mesmo como servidor público, no sentido de não me furtar a estar em todos os espaços possíveis. Então, assim, desde debate com escola mesmo, sempre estou à disposição, muito difícil negar algum tipo de intervenção, porque assim como, né, muitas vezes algumas pessoas torcem o nariz, mas as poucas oportunidades que eu me fiz ouvir para além dos nossos poucos ouvidos foi esse tipo de intervenção. Dar uma entrevista. Hoje em dia sou um pouco mais cético, estou um pouco mais resistente, admito, mas dar uma entrevista para um jornal ali na hora do almoço e o porteiro comentar, né? Pô, professor, te vi. Sei lá, o cara da imobiliária te vi dando uma entrevista, né? E fazer o debate das ideias, né? A disputa das ideias, porque afinal o Leandro Conde falava muito isso, né? Disputar mentes, coleções, mas dentro desse debate das ideias, toda uma geração que tinha esse tipo de preocupação, e aí rádio pública, jornal, internet, tenho coluna agora nesse momento num jornal aqui de Niterói, Seguir Niterói, porque muitas vezes o nosso trabalho é muito solitário, né? E a gente só se faz quando se faz ouvir pelos colegas e pelos alunos, mas às vezes a gente subestima esse tipo de alcance. Marcelo Quintanilha, artista de Niterói, do Barreto, ele acabou de ganhar o maior prêmio do mundo na França, em Angoulême, né, de quadrinhos, com uma obra extremamente crítica sobre uma favela do Rio de Janeiro. E eu fiz uma notinha comentando que ele tinha ganhado, e o meu espanto foi uma nota com muita repercussão, né? A gente percebe isso, né? Que tem audiência quando as pessoas começam a comentar, pedindo algum tipo de contato. E para além disso, o Milton lembra, né? Porque eu acho que essa foi a sabedoria do Enfio, essa foi a sabedoria do Gil, do Marçal Brandão, de todas as formas possível mesmo, né? Como você disse, eu ocupo uma trincheira ali, eventualmente, na Folha de São Paulo, por exemplo, com as charges, né? E eu costumo falar, tudo bem, eu até tenho o meu papel de militante, não cabe aqui. Já fui mais orgânico, hoje menos, mas eu tenho certeza absoluta que eu dialogo com muito mais gente, com aquela forma ali rápida, né, breve, de intervenção no cotidiano, do que muitas vezes, não menosprezando, eu sempre falo isso, que inclusive é o ganha-pão, mas do que com trabalhos acadêmicos, que tem toda a sua importância, né? E o velho, né, nem muito ao mar, nem muita terra, né? Saber mesclar essas coisas, acho que respondendo de novo a pergunta do Ricardo, né, que eu acho que eu sempre tive essa tensão, né, entre esses dois trabalhos, esses dois métiers, e não excluir nenhum nem outro. A gente tem muito uma tradição, né, de um ou outro, mas a lá Guimarães Rosa, que eu sei que o Jorge curte também, a tradição orientalista, né, da terceira margem do rio. É possível, sim, fazer um trabalho,
e sempre muito, hoje em dia menos, todas as questões que eu debati no doutorado, a gente pensa, pô, não dou mais tanta importância a determinado autor, a gente acaba pensando, pô, como eu fazer esse trabalho hoje, mas o Florestan Fernandes, tá, com a sua perspectiva, com a sua prerrogativa do intelectual engajado, a sociologia crítica e militante, é uma coisa que ainda me move. Eu costumava brincar em campus, agora o Ricardo vai passar por isso, que eu falava, eu não peguei 4 horas, acho que o Milton deve ter ouvido isso, eu não peguei 4 horas e meia de ônibus para ficar falando aqui, né, coisas dóceis e cândidas, entendeu? Eu vim aqui para ter a minha liberdade de fala. Eu ficava em casa. Não é esse o caso, né? É um momento que a gente tem em todos os espaços, tá? E eu acho que o que o Jorge falou é civilizatório. Tá? Muitas vezes a gente pensa como se fosse uma coisa pretensa, né? Muito pretensa, né? Tipo, é civilizatório, como se a gente quiser levar a verdade, não é o caso, mas é civilizatório, sim. Tá? Tentar incutir nas pessoas diálogo, é platônico nesse sentido, é aristotélico, é socrático, oportunidade de conversa, não queimar pontes, e sim ter esperança no futuro da humanidade. Uma coisa piegas, né, romântica, mas que a gente tem que estar diuturnamente aí fazendo esse debate, que é cansativo, mas a gente tem que ocupar esses espaços, né? Não menosprezando, que foi o que muita gente fez. Né? Deixar, não, então não vou mais conversar, não, tem que conversar absolutamente o tempo todo. A Amanda quer conversar, vamos lá, passa a bola para ela, Ricardo, nossa querida Amandinha. Olá, queridos, boa tarde. Eu falei muito obrigada pelo compartilhamento. Acho que o Milton faz um direcionamento também da pergunta, que é mais ou menos por onde eu estava pensando. Eu estava pensando que a gente tem trabalhado essa referência das eleições, né, de 2022 e pensar o lugar do processo de estetização mesmo da política. Quanto que vocês acham que essas novas formas, inclusive pensando nos autores que vocês falaram contra o autoritarismo, como essas formas variadas elas vão ser importantes, inclusive nessa disputa de 2022, assim, na questão formal mesmo, institucional. Como é que vocês conseguem enxergar o peso tanto da arte quanto desse diálogo dentro da formação da opinião pública para as instituições? Vou eu ou você, Jorge? Pode começar, Márcio. Se você quer que eu pegue. Não, eu pego. A espinhosa eu pego. O Milton tinha falado isso também. Vocês são amigos da onça, né? Você está falando aqui que são amigos. O Milton falou de eleições e a Amanda está falando de eleições, que até esqueci, talvez de propósito ou não, né? De falar de eleições. O Milton tinha perguntado. Mas sim, e falta pouquíssimo tempo, né? Estou vendo as movimentações aí de renúncias de candidatos, de governadores que querem se candidatar. Falta pouquíssimo tempo, nós estamos extremamente cindidos. Muitas vezes a gente não percebe, apesar de saber, né, o quanto a sociedade está dividida, sim, né? Esse dualismo que eu estava falando que não é saudável, a gente sabe que ainda mais a democracia, né, já diria, esses autores clássicos que eu acabei de mencionar, um Aristóteles, né, uma boa medida, né, você ter opiniões mais conciliadoras, né, não a conciliação pela conciliação, né, mas o diálogo, como eu estava falando, e é o que eu estava comentando, Amanda, perdão, eu acho que a gente muitas vezes não faz o debate, entendeu? Então, assim, porque é difícil, né? Requer muito trabalho, mas fazer esse dever de casa, de ocupar espaços, sim, porque quantas vezes aquela velha hábito nosso de ler caixa de comentários, né? O ex-presidente Lula teve aqui, nesse Festival Vermelho que eu comentei, e caí na besteira de ler a caixa de comentários lá do post do jornal, que eu sou colunista, e as sandices mais absurdas, né? Porque, afinal de contas, para além do ódio, que já nos faz mal, né? Enquanto elemento constituinte mesmo, faz mal para a nossa saúde, né? A gente não pode responder ódio com ódio. De novo, sou piegas, mas a gente tem que responder ódio com amor, quase de uma forma cristã, porque senão a gente acaba se misturando, né? Se dissolvendo, e não é bom para nenhum dos lados, nem para a democracia, mas saber fazer esse debate pela positiva, né? Sempre de uma maneira, como eu falei, civilizatória, reivindicando os marcos democráticos, né? É extremamente espantoso, como eu disse, ver pessoas que a gente muitas vezes tinha no nosso convívio, profissionais, né? Defendendo coisas como tortura, né? É muito desgastante, sim,
mas sempre, estava ouvindo essa música ontem, do Marcelo Yuca, né, arriscando a palavra democrata. Sempre arriscando, já que os nossos mestres, né, Gildo Marçal, Enfio, eles sempre tiveram essa postura, posição democrática, né, do consenso, do entendimento, do convencimento, porque não faz parte da política, já que a gente estava falando sobre o fenômeno do poder, requer fazer esse debate de turno, porque, afinal de contas, em algum momento a gente perdeu, né, esse convívio, esse hábito, talvez por conta das redes sociais, a gente sabe muito bem disso, mas somente do ódio pelo ódio não vai. Então, é reconquistar esses amplos setores que já estiveram, né, conosco e estão defendendo sandices, como eu disse, não fazem razão, muitas vezes, mas a gente sabe que existem algoritmos, tive aluno que pesquisou sobre isso, né, que preferem que a sociedade esteja cindida dessa forma. Então, é briga de cachorro grande, né, ter que lidar com um barulho desse tamanho. Beleza. Posso, então? Posso, né? Bom, Amanda, queria agradecer, né, mais uma vez sua presença, né, nesses momentos que a gente tem de discussão. A Amanda sempre muito assídua e muito também ferina nas questões dela, né? Ela não deixa ela não perdoa ninguém. Mas vamos nós. Queria agradecer também pela pergunta, que você vai me dar uma oportunidade. E uns minutos atrás, eu citei um jornal, né, mas, na verdade, deveria ser outro título, que eu citei A Verdade. A Verdade é um jornal bastante antigo da corrente O Trabalho do PT, trotskista. Quanto que a experiência que o Gildo foi editorialista foi o jornal A Voz da Unidade, que é um jornal assumidamente do Partido Comunista Brasileiro, PCB, que foi fundado ali no final da ditadura civil-militar, e o Gildo foi o editor-chefe da experiência, acho, nos primeiros 3 anos, né? Ele foi demitido por uma questão que eu vou entrar agora, que é a sua pergunta, Amanda. O Gildo, tentando usar o legado dele para poder pensar a sua questão, né? Quando ele fez o projeto do jornal A Voz da Unidade, né? Ele foi inspirado numa publicação do Partido Comunista Italiano chamado, acho que é a Rinascita, né? Que era uma revista que envolvia linguagem ousada em termos artística, de formas, né? Era uma revista bem moderna e tentava ser muito atraente por conta de uma questão que eu vou falar, que tem a ver, acho, muito com o que você está dizendo. O Gildo e uma parte menos careta, digamos, da militância comunista ali no final dos 70, achava muito chato aqueles textos do editorialismo comunista, sabe? Com a mesma forma, a mesma maneira de se dirigir ao leitor, etc, etc, etc. Porque o Enfio não era esse o caso. Ele não estava atuando como militante, então ele fazia um uso ultramoderno da linguagem, das charges, etc. Mas não era o caso da linguagem da militância comunista, né? Então, o que o Gildo defendia? Ele defendia você abrir ao máximo, né? Inclusive a cultura popular, né? Ele citava, ele deu uma entrevista bastante longa, está disponível no YouTube, que uma vez ele colocou no jornal A Voz da Unidade o Caetano de sunga, né? Ele falou assim: você imagina, naqueles velhos comunistas, na década de 70, o escândalo que foi ter o Caetano de sunga no jornal A Voz da Unidade, né? Então, o que eu tiro disso, Amanda? É fundamental se comunicar, né? Eu acho que as esquerdas têm feito bons avanços nisso, né? Especialmente as eleições municipais. Eu acho que a campanha Boulos-Erundina para São Paulo fez avanços muito importantes em termos de modernizar a linguagem na maneira de se comunicar, com memes, inclusive, né? Sobretudo com o eleitor mais jovem. A coisa, por exemplo, do Boulos, fazia a propaganda andando com o Celtinha dele.
seja, essas coisas todas, elas... atualmente, você vê isso um pouco, o Ciro lá com o Ciro Games, né? O Lula entrou de cabeça também na linguagem da internet, ou seja, tem algumas novidades aí, e eu acho que não pode ser diferente. Eu acho que o projeto democrático, ou a defesa do projeto democrático, ele não precisa ser ultra formal nem carrancudo, né? Eu acho que, pelo contrário, ele também pode ser denso, das reflexões de alto nível, e etc., mas também ele não precisa abrir mão da alegria da linguagem, né? Do uso despojado, do uso divertido da linguagem. Eu acho que há espaço para tudo e há consumidor para tudo, né? Então, eu acho que, fechando aí na tua questão, acho que fica de lição, inclusive, que estava lá do Gildo. Eu não vou fazer como a galera que perseguiu o Gildo, né, que depois levou ele à demissão por conta dessas maluquices que ele fazia no jornal. Eu acho que o momento justamente é esse, é de abertura, é de oxigenar, e eu acho que sim, vale a pena de ser generoso, né, nos nossos companheiros, como a Pablo Vittar, né, ou Felipe Neto. A questão é uma pauta que é um metajogo que nós estamos jogando, é um jogo democrático, é a defesa do jogo democrático. Eu acho que vale a pena, sim, a gente seguiu o exemplo lá dessa galera, como eu falei, do Enfio, que era super irreverente, o Gildo, que era um grandíssimo cara de pau quando ele estava disposto a ser como editor-chefe do jornal A Voz da Unidade. Eu acho que vale a pena a gente abrir sim, porque a luta não vai ser moleza e o que funcionar já está valendo a pena. É isso. Obrigado, Jorge. Obrigado, Márcio. Eu agradeço também a pergunta aqui, né, dos nossos colegas aqui, da Amanda, do Milton. A gente já está com um horário um pouquinho avançado, né? Então, se não houver problema, se não houver nenhuma outra questão, a gente já vai se encaminhando para o final do nosso debate. Quero muito agradecer, né, tanto a participação dos nossos presentes, como também aqueles que nos ouvirão num outro momento, né? A gente sabe que esse debate está sendo gravado, e, nesse sentido, a gente agradece também aqueles que vão procurar, né, esse debate numa outra oportunidade. A gente já falou isso durante, né, as respectivas falas, da importância, né, do simbolismo, a gente discutir a questão do golpe de 64, à luz da ciência política, à luz das ciências sociais, né, a gente reivindicar o espaço das ciências sociais no momento de ataque à universidade pública, né? Então, é importantíssimo a gente fazer esse tipo de debate, ainda que nesse momento é de maneira online, né? A gente ainda passa por um processo gradual, né, de reocupação desses espaços, mas é fundamental a gente não deixar, né, de fazer esse tipo de discussão, né, que foi muito bem revelada aqui pelos nossos colegas, né? Cada um à sua maneira, trazendo, por um lado, a biografia artística, intelectual e política do Enfio, e, por sua vez, né, a militância dentro do PCB, né, a atuação enquanto intelectual engajado por parte do Gildo Marçal Brandão, né? Então, foi interessantíssimo o que foi posto por vocês nessa tarde de hoje. Quero agradecer muito também o convite para poder mediar essa mesa, né? Espero ter cumprido, né, essa tarefa à altura, e deixo esse momento final, né, para que vocês façam algum tipo de intervenção, fala, agradecimento, vocês fiquem bastante à vontade. Agradecer a todo mundo, os presentes, e é isso, galera. Obrigado mesmo. Bom, eu acho que eu vou agora. O Márcio começou, agora o Márcio termina. Bom, isso, eu vou fazer aqui a minha despedida. Eu queria agradecer a galera que veio, né, prestigiou o momento ao vivo, a galera depois que está assistindo aí no YouTube.
Agradecer ao Márcio, que sempre muito generoso e corajoso topa os nossos convites mais ousados e malucos, uma prova que é um sem juízo. O professor Ricardo também, que fez esse trabalho de mediação com generoso desse episódio extra do voyeur político, né? Eu acho que é reiterar aquilo que foi um pouco a mensagem, né, durante a minha exposição, que é a da gente... parece que nós temos aí um déficit de qualidade de discussão sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Acho que nós precisamos de mais consequências profundas em termos de reparação do que foi feito, e uma das maneiras de evitarmos, lembrando aí o que o Márcio já disse, para que jamais aconteça, é nós ficarmos aqui insistindo, né, como se fossem os doidos da praça batendo no bumbo, né, até que esse tipo de corrente de opinião, digamos assim, autoritária, não tenha mais lugar entre nós. Eu acho que isso, em homenagem, inclusive, à memória de gente, foram os militantes torturados do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, a gente foi perseguido e preso para a ditadura, como, por exemplo, o Gildo Marçal Brandão. Eu acho que a gente tem uma dívida com essa gente, nós que estamos aqui, né? Nós nascemos ou chegamos no final do contexto da ditadura, ou já vivemos a democracia representativa, nós temos uma dívida com essa galera, né? E eu acho importante a gente fazer o máximo para poder ocupar esses espaços, para poder discutir, problematizar e conscientizar, porque ditadura mata, né? Eu acho que é essa a questão, né? Obrigado mais uma vez por todo mundo que está aqui. Tá ótimo, pessoal. Agradecer também mais uma vez pelo convite, agradecer a audiência que está aqui. E me veio na mente, já que o Jorge falou do Gildo, do PCB, também queria lembrar da figura de Gildásio Cossenza. Acabei de confirmar aqui, está na minha rede social. Ele era cunhado do Enfio, militante do PCB, foi preso, foi torturado. E o Enfio, esse tipo de coisa a gente não sabe, né? Solidariedade é um elo muito importante, né? O Enfio sempre contribuiu financeiramente, politicamente, como advogado, para vários militantes, assim, o tipo de coisa que ele nem queria retorno de mídia, né? Mas fica aqui também, então, a memória, né? E a contribuição que tanta gente que veio antes da gente deu. Bem, é isso, pessoal. Grande abraço. Pessoal, obrigadão. Um abraço.